Olá pessoal, meu nome é Lorena Tomazelli Suave, sou aluna do 8º período do curso de farmácia da Universidade Federal de Ouro Preto e vou apresentar para vocês o trabalho intitulado Estudo de Estabilidade de Fármacos para a disciplina de Biofarmácia, que tem como docente a professora Flávia Dias Marques Marinho. Para darmos início, é importante saber o que é o estudo de estabilidade. Segundo a Anvisa, o estudo de estabilidade é projetado para testar e prover evidência quanto à variação da qualidade do insumo farmacêutico ativo ou medicamento em função do tempo, diante da influência de uma variedade de fatores ambientais, tais como temperatura, umidade, luz, além de outros fatores relacionados ao próprio produto, como as propriedades físicas e químicas do insumo farmacêutico ativo e dos recipientes farmacêuticos, bem como da forma farmacêutica, do processo de fabricação, do tipo de propriedades dos materiais da embalagem, com o objetivo de estabelecer o prazo de reteste do IFA ou prazo de validade do IFA e do medicamento. Mas o que é prazo de validade e o que é prazo de reteste do IFA? Bom, segundo a Anvisa, prazo de validade é o tempo durante o qual o insumo farmacêutico ativo ou medicamento poderá ser usado, caracterizado como período de vida útil e fundamentado nos estudos de estabilidade específicos, mantidas as condições de armazenamento e transporte previamente estabelecidas. Já o prazo de reteste é o prazo estabelecido, baseado em estudos de estabilidade, após o qual o material deve ser novamente testado para garantir que permanece adequado para uso imediato, conforme testes indicativos de estabilidade definidos pelo fabricante do IFA, mantidas as condições de armazenamento pré-estabelecidas. A figura 1 mostra quais são os tipos de estabilidade e quais são as condições para mantê-la dentro dos limites especificados durante o prazo de validade do produto farmacêutico. Para se ter a estabilidade química, é necessário que se mantenha a integridade química e a potência indicadas na embalagem. Para se ter a estabilidade física, é necessário que se mantenha as propriedades físicas originais, incluindo aparência, palatabilidade, uniformidade, entre outros. Para se ter a estabilidade microbiológica, é necessário que haja esterilidade ou resistência ao crescimento microbiológico e a eficácia dos agentes antimicrobianos quando presentes. Para se ter a estabilidade terapêutica, o efeito terapêutico deve permanecer inalterado e para se ter a estabilidade toxicológica, não deve ocorrer aumento da toxicidade. Há diversos fatores que podem influenciar na estabilidade dos medicamentos, e temos como exemplos de fatores extrínsecos a luz, a umidade, a temperatura, gases atmosféricos e o tempo. Temos como exemplo de fatores intrínsecos que afetam a estabilidade dos medicamentos a forma farmacêutica, o tipo de propriedade dos materiais da embalagem do produto farmacêutico, as propriedades físicas e químicas do insumo farmacêutico ativo e dos recipientes farmacêuticos e processos de fabricação. Na figura 2, podemos ver os guias de estabilidades internacionais para países como Japão, Reino Unido, Estados Unidos, União Europeia. Como cada país possui sua propriedade e característica climática própria, esses guias apresentam diferenças nas recomendações, conceitos e estudos, levando em conta o fator mais impactante do local e as diferenças entre eles. No Brasil, os estudos de estabilidade são feitos de acordo com a RDC 318, de 6 de novembro de 2019. Os objetivos do estudo de estabilidade de produtos farmacêuticos é de conhecer os produtos de decomposição do medicamento, estabelecer o acondicionamento adequado, estimar o prazo de validade, estabelecer as condições de armazenamento e certificar que o produto consumido mantém as características originais. Os tipos de estudo de estabilidade são avaliação da pré-formulação, estudo de estabilidade acelerado, estudo de estabilidade de acompanhamento, estudo de estabilidade de longa duração, estudo de estabilidade em uso, que falarei mais detalhadamente a seguir. Nas primeiras fases do desenvolvimento de um novo fármaco, é feita a avaliação da pré-formulação, com o objetivo de conhecer as vias de degradação do fármaco e possíveis interações com demais componentes da fórmula. Então, esse fármaco é submetido a condições drásticas, como pH extremos, alta umidade, luz solar direta.
entre outras condições. Assim, é possível identificar os mecanismos potenciais de degradação e produtos de degradação, e inicia-se o desenvolvimento de ensaios indicadores de estabilidade. Para o estudo de estabilidade acelerado, o objetivo é fixar um prazo de validade provisório para registro e comercialização do produto farmacêutico. A Anvisa define o estudo de estabilidade acelerado como estudo projetado para avaliar possíveis alterações físicas, químicas e microbiológicas de IFA ou medicamentos, em condições forçadas de armazenamento, visando auxiliar na determinação do prazo de reteste do IFA ou prazo de validade do IFA e do medicamento, e também avaliar o efeito de curtas excursões fora dos cuidados de conservação preconizados. Esse estudo deve ser conduzido com, no mínimo, 3 lotes de insumo farmacêutico ativo. O estudo de estabilidade acelerado deve ser realizado quando previstos no protocolo, no tempo inicial, no terceiro ou no sexto mês do estudo, e devem ser realizados os seguintes testes: aspecto, teor, quantificação de produtos de degradação, dissolução ou teste de desempenho do produto, a depender da forma farmacêutica, o pH e a quantificação de antimicrobianos e antioxidantes. Já para a frequência dos testes de estabilidade do IFA, estes devem ser realizados, quando previsto no protocolo, no tempo inicial, no terceiro e sexto mês do estudo, e também devem ser realizados os seguintes testes: aspecto, teor do IFA, quantificação de produtos de degradação individuais e totais, e também identificação de produtos de degradação, quando aplicável. Já o estudo de estabilidade de acompanhamento tem o objetivo de verificar se não foi introduzida nenhuma mudança na formulação ou no processo de fabricação que possa afetar adversamente a estabilidade do produto. A Anvisa define como estudo de estabilidade de acompanhamento o estudo realizado com o objetivo de monitorar e confirmar o prazo de validade para medicamentos ou IFA e o prazo de reteste de IFA. Esses estudos devem ser conduzidos com no mínimo um lote do IFA por ano, exceto se nenhum lote do IFA houver sido produzido no ano. O estudo de estabilidade de longa duração é feito com o objetivo de comprovar o prazo de validade e as condições de armazenamento estabelecidas pelo estudo de estabilidade acelerada, que eu já expliquei anteriormente. Bom, a Anvisa define esse estudo como estudo projetado para a verificação das características físicas, químicas e microbiológicas de IFA ou medicamento, nas condições de armazenamento e prazos de validade propostos, podendo também ser utilizado para a definição do prazo de reteste de IFA. Bom, e com que frequência devem ser realizados esses testes de estabilidade para esse tipo de estudo? Bom, deve ser realizado no tempo inicial do estudo, a cada 3 meses durante o primeiro ano, a cada 6 meses durante o segundo ano e anualmente a partir do terceiro ano do prazo de validade proposto. E devem ser realizados os seguintes testes: aspecto, teor, quantificação de produtos de degradação, dissolução ou teste de desempenho do produto, a depender da forma farmacêutica, pH e quantificação de antimicrobianos e também de antioxidantes. Esse teste ele deve ser conduzido com no mínimo 3 lotes de IFA. Ainda dentro do estudo de estabilidade de longa duração, é preciso considerar as zonas climáticas. A fim de evitar testes de estabilidade a longo prazo em condições diferentes para cada país, e também para simplificar testes de estabilidade a longo prazo de um produto para o mercado global, 4 zonas climáticas foram definidas. Assim, a fabricante de produtos farmacêuticos pode comercializar um produto em vários países ou até mesmo em continentes diferentes. Na figura 3, é mostrado as condições de teste de longa duração para as várias zonas climáticas que foram definidas pela Organização Mundial da Saúde. Na zona climática 1, de clima temperado, que corresponde ao Canadá, Nova Zelândia, norte da Europa, Rússia e Reino Unido, as condições de teste
devem ser feitos a temperatura de 21 graus e com umidade relativa de 45%. A zona climática 2, de clima subtropical e mediterrâneo, que corresponde ao Japão, sul da Europa, Estados Unidos, sul da África e partes da América do Sul, deve ter os testes realizados na temperatura de 25 graus e com umidade relativa de 60%. Já a zona climática 3, de clima quente e seco, que corresponde a países como Argentina, Austrália, Botsuana, Oriente Médio e Norte da África, os testes de longa duração devem ser realizados a temperatura de 30 graus e umidade relativa de 35%. Já a zona climática 4 é dividida em duas, zona climática 4A e 4B, sendo que a 4A é de clima quente e úmido e a 4B é de clima quente e muito úmido. Ela corresponde a regiões como o Brasil, grande parte da África Central, como Gana e Nigéria, Indonésia, Nicarágua, Filipinas e Malásia. E as condições de teste de longa duração devem ser realizados para 4A na temperatura de 30 graus e umidade relativa de 65% e 4B na temperatura de 30 graus e com umidade relativa de 75%. Ainda temos o estudo de estabilidade em uso para medicamentos. Ele tem o objetivo de verificar se durante o uso, ali na abertura e fechamento da embalagem pelo usuário, após a primeira dose ou após a reconstituição, o produto mantém seus atributos dentro de limites aceitáveis. Esse estudo deve ser realizado nas condições de armazenamento definidas pela RDC 318 de 2019, que eu vou falar a seguir, e deve simular o uso do produto. Ele também deve comprovar a estabilidade, no mínimo pelo período previsto para a permanência do medicamento em sua embalagem primária, após a abertura, apresentando resultado inicial que corresponde ao produto antes ou imediatamente após a abertura e também deve apresentar resultado no final do prazo de uso. Na figura 5, podemos observar as condições de armazenamento e também as condições de realização de estudo de estabilidade de longa duração, de acompanhamento e acelerado para a IFA, preconizado pela RDC 318 de 2019. Então, considerando ele como exemplo, um produto farmacêutico que esteja refrigerado de 2 a 8 graus, o estudo de longa duração ou de acompanhamento deve ser realizado na temperatura de 5 graus, podendo variar para mais ou para menos 3 graus. E para o estudo de estabilidade acelerado, pode ser escolhidas uma das 3 condições dadas, sendo que a primeira ali é 25 graus, podendo variar 2 graus para mais ou para menos, e a umidade relativa é de 60%, podendo variar para mais ou para menos 5%. A figura 6 mostra condições de armazenamento e condições de realização de estudos de estabilidade de longa duração, de acompanhamento e acelerado para medicamentos. Então, podemos ver ali a condição de armazenamento e também a condição que é realizado esse estudo, de acordo com a RDC 318 de 2019. A RDC 318 de 2019 da Anvisa estabelece o estudo de degradação forçada. Esse estudo permite a geração de produtos de degradação por meio da exposição do IFA ou do produto farmacêutico acabado a condições de estresse, como luz, temperatura, calor, umidade, hidrólise ácida básica, oxidação, entre outras. Esse estudo tem o objetivo de promover a degradação em extensão suficiente para avaliação da formação de produtos de degradação, inferior àquela que levaria à degradação excessiva e completa da amostra do IFA. Assim, é possível identificar se existe alguma condição a qual o IFA ou medicamento é particularmente sensível.
A RDC 318 de 2019 também estabelece o teste de fotoestabilidade. O estudo de fotoestabilidade é realizado em várias fases do processo de desenvolvimento do produto e envolve a investigação do efeito da luz sobre fármacos e formas farmacêuticas. O fármaco ou o produto são expostos à luz por meio de lâmpadas de luz fluorescente artificial, que emitem comprimentos de onda ultravioleta e luz visível para estimular indiretamente a luz solar interior. A fotossensibilidade dos fármacos é mostrada pela redução no ensaio da molécula de fármaco, pela formação de produtos fotodegradados e pela mudança de cor. Assim, na sequência, a forma farmacêutica do produto é testada e o produto deve ser armazenado exatamente na mesma embalagem que vai ser usado para sua comercialização. Se a exposição à luz provoca uma quantidade inaceitável de alteração no produto, é necessário um novo design para a embalagem a fim de aumentar a proteção contra a luz. A RDC 318 de 2019 da Anvisa também estabelece o protocolo e o relatório do estudo de estabilidade. O protocolo e o relatório de estudo serão exigidos para o estudo de estabilidade acelerada, de longa duração, de fotoestabilidade e de degradação forçada. O protocolo do estudo de estabilidade de IFA deve conter as seguintes informações: identificação do IFA por DCB, DCI ou CAS. Testes a serem realizados, informando os critérios de aceitação, cronogramas de execução, nome e endereço do fabricante do IFA, condições do estudo, métodos analíticos indicativos de estabilidade utilizado em todos os testes e material de acondicionamento utilizado. Já o relatório de estudo de estabilidade de IFA, além das informações contidas no protocolo, deve conter número do lote, tamanho do lote, descrição do material de acondicionamento, data de fabricação dos lotes, data de início do estudo, contendo o dia, mês e o ano, condições de armazenamento, frequência dos testes, especificações de estabilidade, resultados dos testes realizados, avaliação estatística dos resultados, se aplicável, e também a conclusão. O relatório do estudo de estabilidade, preconizado pela RDC 318 de 2019, em sua conclusão, deverá abordar como a qualidade do IFA varia ao longo do tempo, deve também estabelecer o prazo de validade ou prazo de reteste do produto farmacêutico e também recomendar as condições de armazenamento do produto farmacêutico. Essas foram as referências que eu utilizei para a realização desse trabalho. Muito obrigada pela atenção de todos.